Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 3. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança, muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, a todos vocês, por estarmos aqui todas as manhãs, juntos, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda honra, toda glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, essa semana, segunda-feira, começando com a pregação de Billy Graham para hoje, dia 3, é a seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. O grande teólogo suíço Dr. Karl Barth talvez tenha sido o maior teólogo do mundo em sua geração, assim como um notável filósofo. Nem sempre concordei com Barth, mas ele foi um grande amigo e eu o respeitava. Certa vez, quando ele estava nos Estados Unidos, durante uma aula no seminário, um aluno lhe perguntou: Dr. Barth, qual é a maior verdade que sempre vem à sua mente? Todos os seminaristas se inclinaram em suas carteiras para ouvir uma extraordinária, profunda, sábia e complicada resposta. O Dr. Barth levantou lentamente a cabeça repleta de cabelos grisalhos, olhou para o seminarista e disse: Cristo tem amor por mim, pois a Bíblia assim o diz. Bom, queridos, mais uma vez, começando o dia com uma enorme pregação maravilhosa, de Billy Graham, e hoje não poderia ser diferente. E para a nossa reflexão para hoje, queridos, livro de Mateus, versículo 6, aliás, versículo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 37. E ele diz o seguinte: digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Amém. Bom, queridos, eu separei para essa semana, são versículos que nos mostram, nos ensinam a nossa conduta para todos os dias, para todos os dias. Não é só, como a gente leu semana passada, relativo à nossa maneira de começar e de levar, encarar o ano novo. Essa semana, aliás, são durante uns 10 dias que eu separei, são versículos que para nos orientar, vamos dizer assim, durante toda a nossa vida. Então, durante essa semana, esse mês, esse ano, durante todos os anos, durante a nossa vida inteira, como tudo que está na Bíblia, que a gente diz que é o nosso manual, manual de vida. Então, não poderia ser diferente hoje a gente começar sobre isso, sobre as nossas palavras, de a gente não manipular as palavras. Então, que a gente diga sim, sim é sim, não é não. Que a gente não fique em cima do muro, que a gente não queira agradar as pessoas. Então, daí, para querer agradar, que a gente manipule as palavras, que a gente fique em cima do muro, para que a gente diga sim para uma pessoa, daí no mesmo assunto a gente diz não para outra, só para não contrariar, e dessa maneira a gente pensando, que estamos agradando a Deus, não, ao contrário, nós estamos entristecendo a Deus, não estamos agradando, estamos desagradando porque nós não tomamos uma posição, Então que a gente, em primeiro lugar, que a gente não prometa o que a gente não vai cumprir. Então, se alguma pessoa, por exemplo, pede para a gente orar por ela e se a gente diz, pode ficar sossegado, eu vou orar, então que a gente ore realmente.
que a gente não use as palavras religiosas somente para agradar, para manipular as pessoas. Isso é um grande erro, né? Então, que a gente não queira enfeitar, florear nossas palavras com a intenção somente de agradar as pessoas. Não, nós temos que ser verdadeiros, temos que ser honestos, então, e temos que ter uma posição. Se somos cristãos, que a gente assuma uma posição de cristão. Então, o que é certo, o que é errado, né? O que é sim, o que é não, que a gente assuma essa posição, que a nossa vida seja premiada por essa posição, que a gente não queira e não fique em cima do muro com relação a todos os assuntos, né? Que a gente assuma a nossa posição e que a gente seja firme, né? Minha posição é essa e pronto, e acabou. É o manual de vida, é o que está na Bíblia, essa é a posição que eu assumo, né? Então eu marquei algumas coisas, né? Por exemplo, sejam suas palavras verdadeiras. Então, que a gente sente seja o que a gente diga, né? E vice-versa, o que a gente diga seja o que a gente sente, né? Que a gente não queira inventar, que a gente não queira florear, que a gente não queira enfeitar e ir escondendo a nossa real opinião, escondendo a nossa real posição sobre determinado assunto. Depois aqui, né? O que eu também já disse, não prometa o que não irá cumprir. Então, se você, meu querido, né, disse para alguém, eu vou fazer, faça, né? Se eu não vou fazer, não faça, né? Que a gente seja firme na nossa posição. Não use palavras religiosas para impressionar as pessoas, né? Então, muita gente usa das palavras religiosas, usa dos argumentos religiosos para impressionar as pessoas, para enganar, para usufruir, né, de vantagens, né? E isso não agrada a Deus de jeito nenhum. Às vezes a pessoa pode até pensar, né, mas eu estou dizendo isso, a minha intenção é boa, né? Então eu estou dizendo palavras religiosas, estou trazendo a pessoa, né, para perto de mim, para que eu consiga determinada coisa. Não, daí está tudo errado, perde totalmente o valor, né? Então que a gente seja firme, na nossa conduta, nas nossas palavras, na nossa posição com relação aos assuntos, né? Não é ser turrão, ser teimoso, né? Não enxergar as coisas. A gente tem que ter uma visão, né? Uma visão holística de todos os assuntos, né? Analisar todos os lados, tudo, mas a nossa posição tem que ser verdadeira e tem que ser mantida, né? Então, respeitar é uma coisa, concordar é outra. Então, eu posso não concordar, né, com determinada posição de outras pessoas ou determinadas condutas, eu não concordo. Eu respeito, né, é diferente. Respeitar, nós temos que respeitar todas as decisões, todas as posições das outras pessoas, né? Mas eu não sou obrigado a concordar, né? É diferente. Então, que eu respeite, mesmo não concordando, mas que a minha posição seja sempre firme. Se determinado assunto eu não concordo, né? Que eu diga e que eu me posicione dessa maneira. Eu não concordo. Eu respeito, mas eu não concordo. Tá joia, queridos? Então, que a gente tire nessa segunda-feira, esse começo de semana, a gente tire para refletir, meditar sobre esse assunto, né? Sobre a gente não fazer promessas vazias, o que a gente falar, né? O que a gente prometer que a gente cumpra, e que as nossas palavras sejam sempre verdadeiras, que a gente assuma a nossa posição, a nossa opinião, e que a gente seja firme nessa posição, que a gente mantenha a nossa posição, mantenha a nossa decisão sobre determinado assunto, e que a gente leve isso como uma coisa
certa, como uma coisa séria e uma coisa que merece a nossa posição, né? E que a gente diga sim é sim e não é não, que a gente não fique em cima do muro. Tá joia, queridos? Então é isso. Meu muito obrigado a todos, queridos. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita sabedoria e que a gente sempre assuma uma posição que nos aproxime cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E fiquem aqui à vontade, deixe aqui sua crítica, seu comentário, a sua sugestão, deixe um like aqui no canal, isso é muito importante, isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal ainda e mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E a nossa reflexão para hoje, queridos, para dia 3 de janeiro, desculpa, a nossa oração é a seguinte: Senhor Jesus, que eu possa guardar em todo o tempo o conhecimento sobre o teu amor em verdadeira simplicidade, e assim, sem impedimentos, aprenda muito mais. Obrigado por me amares. Amém. Bom, queridos, tenham todos então uma ótima segunda-feira. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui juntos novamente, logo cedo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, estudando, divulgando a palavra. Isso é muito importante e eu conto com a sua presença aqui comigo. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, um ótimo mês de janeiro, sempre na presença do nosso Pai Celestial. Tchau, queridos. Muito obrigado, viu? E não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau, queridos. Muito obrigado.